Vamos ler em Efésios 3, 14 a seguir. A oração de Paulo pelos Efésios. E o texto diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, o Deus de toda glória, e que pelo Espírito Santo queremos buscar toda a revelação que está nesse texto. Lembrando sempre de uma coisa, amado: a palavra de Deus é para se aplicar na nossa vida. E em aplicando a palavra de Deus, nós podemos desfrutar de todo o poder que está registrado nela. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, creia que pela fé, aquilo que está escrito vai se manifestar, vai se configurar na nossa vida. Para quê? Para nos fortalecer, para nos edificar e para nos aproximar mais da presença do nosso Pai. Amém, amado? Eu quero começar do fim. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 20, e na parte B, ele declara o seguinte: segundo o poder que em nós opera. Então, versículo 20, na parte B, no final do versículo. Segundo o poder que em nós opera. Então, quando nós olhamos para o contexto todo, nós vemos promessas poderosas, nós vemos coisas grandiosas. Mas se nós não entendermos na sua totalidade, nós não vamos conseguir receber aquilo que a palavra está dizendo. Então, tudo isso que Paulo coloca aqui, ele declara que tudo isso vai acontecer segundo o poder que em nós opera. O que é que Paulo está falando, amado? Primeiro, é uma mensagem para pessoas salvas. É uma mensagem para uma igreja, para homens e mulheres que foram tocados e transformados pela palavra. Então, esse poder que em nós opera é a presença do Espírito Santo que veio habitar em nós. Então, a primeira coisa que eu preciso entender antes de querer receber toda essa bênção, essa glória que está no texto, é saber se o Espírito Santo habita em mim. E como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Pela palavra. Cristo declarou
No Evangelho de João, ele declara o seguinte: se vocês me amarem, meu Pai amará vocês, e eu e o Pai viremos e faremos em vocês morada. E ele está falando do Espírito Santo. Quando você lê João 14, 15 e 16, Cristo está preparando a igreja para o dia em que o Espírito Santo viria para morar em cada crente, em cada vida. Então, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo quando nós sabemos que nós amamos a Cristo, que nós amamos a Deus e que nós somos amados de Deus. E como é que eu sei que eu amo a Cristo? Jesus disse que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Então, qual é o meu fruto? Na minha vida, no meu andar, no meu pensar, no meu agir, qual é o fruto que eu dou? O que eu gero? Qual é a minha vida, a minha existência nesse mundo? O que ela tem gerado em outras pessoas? Então, o fruto que eu dou vai revelar quem eu sou. Se o Espírito habita em mim, Paulo fala em Gálatas que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito gera em mim, é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, observando a minha vida, eu preciso saber se esse fruto do Espírito, com todas essas virtudes, se realmente isso faz parte da minha vida. Se no eu me mover, se eu tenho gerado esse tipo de fruto. Então, se a resposta for sim, então eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito habita em mim, Paulo declara em Romanos 8, 14, que o Espírito vai me guiar, e se o Espírito está me guiando, logo eu sou um filho de Deus. Então veja toda a abrangência do Espírito Santo dentro de nós, amado. Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos faz amar a Deus, nos faz amar a Cristo, Ele gera em nós frutos pacíficos, frutos de bênção, frutos de vitória, para que a nossa vida realmente seja uma vida eficaz, uma vida poderosa. Então, quando Paulo começa aqui dizendo que tudo isso que vai acontecer depende do poder de Deus que habita em mim, o Espírito Santo em mim, ele vai abrir todas essas portas poderosas para que eu possa viver uma vida vencedora, uma vida de vitória, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que revela Cristo para o mundo. Amém, amado? Então, segundo o poder de Deus que opera em mim, segundo o poder de Deus que opera na sua vida, se não há a operação do Espírito Santo, amado, em nós, então nós nem somos crentes. Se o Espírito Santo não está agindo na minha vida, quem é que vai me guiar, querido? Se o Espírito Santo não está em mim, aonde é que eu vou chegar? Como que eu posso revelar Cristo sem o Espírito Santo?
como que eu posso ter amor, fé, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, se não há eficazmente uma ação do Espírito Santo em mim? É impossível. Por isso que muitas pessoas vêm para Cristo, permanecem uns tempos na igreja e de repente some, desaparece, porque na verdade ela nunca se preocupou com essa questão. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então entenda uma coisa, querido, é prioridade. Diga assim: é prioridade o Espírito Santo habitar em mim. É prioridade, querido. Então toda a nossa oração tem que estar embasada nessa ideia. Eu quero o Espírito Santo, vem Espírito Santo, habita em mim, eu sou teu templo, eu sou tua morada, eu sou tua casa, eu sou tua habitação, eu te quero, eu te amo, eu te preciso. Essa deve ser nossa oração diária. Amém, amado? O Espírito Santo em nós é o poder de Deus agindo em nós. Então, a partir daí, Paulo vai revelar uma plenitude de bênção. Nós precisamos entender, amado, que nós viemos para Cristo, para viver no sobrenatural. Nós viemos para Cristo para experimentar Deus. Nós viemos para Cristo para sermos transformados em homens espirituais. Pessoas que vivem numa outra dimensão. Se não é para ser assim, nem precisamos de Cristo. Qualquer religião serve. Se é para viver normal, se é para pensar como as pessoas pensam, se é para andar como o mundo anda, se é para fazer as coisas que o mundo está fazendo. Eu vi um pregador dizer esses dias que hoje em dia nós estamos vivendo a geração dos crentes híbridos. O que é um crente híbrido? É um camarada que quer manter duas naturezas nele. Então ele é crente, ele está na igreja, ele canta, ele louva, ele ora, ele busca, mas ele não abre mão do mundo, ele não abre mão das coisas do mundo. Ele quer o céu, ele quer a salvação, ele quer Deus, ele quer o Espírito Santo, mas ele quer outras coisas também. Quando Cristo declara que nós precisamos negar a nós mesmos, é sobre isso que ele está falando, amado. Que cada um de nós devemos fazer uma escolha sobre qual é a natureza que nós queremos. Se queremos uma natureza espiritual, precisamos entender que é uma outra dimensão, é um outro nível de vida. É a vida de Deus em nós. O Espírito Santo em nós é a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós não pode se misturar com outro tipo de vida. A vida de Deus em nós é a personificação da santidade em nós. É Cristo em nós. Então não pode haver uma divisão, uma mistura. Por isso que João declara na sua carta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Amém, amado? Então é uma escolha.
É uma decisão. Eu quero Deus, eu quero a vida de Deus, eu quero ser templo e morada do Espírito. Então eu abro mão do mundo, eu abro mão dos prazeres do mundo, eu abro mão da natureza carnal e eu vou agora deixar que o Espírito Santo em mim vai gerando em mim a vida de Cristo de tal forma que eu atinja a plenitude de Cristo, a vida de Cristo, que eu possa viver de tal forma que Cristo seja revelado em mim. Amém, amém. Irmãos, isso não é brincadeira. Isso não é palavra para a gente ouvir e esquecer. O nosso desafio diário é viver de tal forma que só Cristo habite em nós, só o Espírito Santo habite em nós. Então temos que lutar, temos que orar, temos que nos consagrar, temos que ler a palavra, temos que crer na palavra, temos que tomar decisões importantes no sentido de abster-nos de toda aparência do mal, de tudo aquilo que não provém de Deus, de tudo aquilo que não é santo, e nos revestirmos da presença de Deus, da santidade de Deus, do Espírito Santo, para que em nós abundantemente esteja apenas o Espírito Santo trabalhando e formatando a vida de Deus na nossa vida. Amém. Então agora, Paulo declara que toda ação de Deus em nós, isso é importante entender, amado. Tudo que Deus for realizar em mim, Ele vai realizar via Espírito Santo. Entenda uma coisa, Ele coloca o Espírito em mim, para que através do Espírito em mim, Ele possa gerar toda aquela bênção, toda aquela promessa, toda aquela glória que Ele pode gerar. Então o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus vai realizar a sua obra na minha vida. Por isso que Paulo declara que tudo que for acontecer em mim vai acontecer segundo o poder que em mim opera. Amém. Ou seja, o Espírito Santo em você é o poder operante de Deus na sua vida. Então dentro de você há um poder que opera no sentido de que a sua vida seja transformada todos os dias, de glória em glória, até ser dia perfeito, até atingir a plenitude de varão perfeito igual a Cristo. Então eu sei que quando a gente prega sobre isso, quando a gente ministra sobre isso, a possibilidade de que a nossa mente tenha dificuldade para entender é muito grande. E essa dificuldade é gerada pelas divisões que há em nós. Quando em nós ainda existem reservas do velho homem, quando em nós existem reservas da carne. Sabe quando a gente vem para Cristo, mas nós guardamos algumas reservas? Eu sou assim, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo o Espírito Santo, mas eu tenho aí umas fraquezas, algumas coisas que eu gosto, mas Deus sabe. Deus é bom. O dia que Ele quiser, Ele tira de mim. Alguém já ouviu isso? O dia que Ele quiser, Ele tira de mim. Ele quer tirar ontem, né? Na verdade, Ele sempre quis tirar tudo que pertence ao velho homem. Por que que você acha que Paulo declara em 2 Coríntios 5,17? Assim que, se alguém está em Cristo,
é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na verdade, Deus sempre quis, através do Espírito em mim, gerar em mim uma nova criação. Ele sempre quis. Na verdade, esse é o projeto dele na minha vida. Na verdade, esse é o propósito dele para mim. Que em mim seja gerada uma nova vida. Que de mim saia tudo que pertence ao velho homem. Então, querido, vamos decidir isso na nossa vida. Não faça reserva para a sua carne, porque essas reservas que nós fazemos, elas possivelmente vão nos impedir de herdar a salvação eterna. Quando você olha para aquela parábola clássica das 10 virgens, você vai descobrir que uma parte daquelas pessoas, elas fizeram reservas para si das coisas do mundo, ou seja, elas não se preocuparam em ter uma provisão do Espírito Santo, enquanto uma parte tinha uma provisão do Espírito Santo, ou seja, pessoas que buscaram, se encheram do Espírito Santo, e não somente se encheram do Espírito Santo, mas buscavam para que esse Espírito Santo pudesse estar movendo na vida dela, gerando mais vida, gerando mais força, gerando mais edificação. E outras pessoas simplesmente se acomodaram em ser um bom crente. E aqueles bons crentes não conseguiram entrar para a vida eterna, porque a vida eterna não é para bons crentes. A vida eterna é para os filhos de Deus e para aqueles que são iguais a Cristo. A vida eterna é para aqueles que absteram-se de tudo por amor a Cristo. A vida eterna é daqueles que estão preparados. Não estão se preparando, estão preparados para aqueles que amam a vinda de Cristo, para aqueles que desejam de todo coração. Diga amém, diga glória a Deus. Então, no versículo 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, de quem? Glória de quem, amado? Da glória de Deus. Olha, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, vos dê, vos conceda, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais, presta atenção nisso, sejais ajudados, corroborados, ajudados pelo Espírito Santo que habita no seu homem interior, no seu coração. Então veja, Paulo já começa dizendo que se o Espírito de Deus está em mim, Ele está em mim para me ajudar. Me ajudar em que área? Em todas as áreas da minha vida. Então o Espírito Santo em mim, ele vai revelando a vontade do Pai. O Espírito em mim, ele me fortalece nas minhas orações. O Espírito em mim, ele me faz lembrar de todas as coisas. O Espírito em mim, ele me revela aquilo que eu preciso fazer. Então veja, segundo as riquezas de Deus, Ele fará com que o Espírito Santo nos ajude, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, se Ele habita, Ele vai nos ajudar. Amém, amado?
Ele vai te ajudar na tua oração. Presta atenção quando você se ajoelha, ou em pé, andando, não importa. Quando você vai orar, a primeira sensação que nós temos na oração é que não vamos conseguir. Nós começamos. E nós começamos com a nossa força. E é muito difícil. Mas quando nós vamos permitindo que o Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude, quando nós clamamos pela ajuda do Espírito Santo, você começa a perceber que a oração vai ficando mais fácil, mais prazerosa, e de repente você se encontra chorando, orando, glorificando, e você é tomado pelo Espírito, e o Espírito vai te ajudando para que você consiga orar bem. Amém, amado? Não tem coisa mais decepcionante do que uma oração ruim. Você orar, não sentir nada e levantar e ficar pensando o que é que você veio fazer num culto de oração. Agora veja, não depende de mim, não depende de ninguém, depende do Espírito Santo em você. Então, se você crê que o Espírito Santo habita em você, você crê nisso, amado? Você crê que o Espírito Santo habita em você, querido? Então ele vai te ajudar na hora da oração. Amém? Ele vai te ajudar. Você vai conseguir orar por causa do Espírito Santo. Então você vai conseguir orar. Na verdade, sem o Espírito Santo nós não oramos, sem o Espírito Santo nós nem ouvimos a palavra, sem o Espírito Santo nós não conseguimos ler a Bíblia, sem o Espírito Santo não fazemos nada. Mas com o Espírito Santo, a palavra de Deus se torna um bálsamo para a minha vida, a palavra de Deus se torna alimento para a minha alma. Com o Espírito Santo eu consigo orar bem. Amém, querido? Até glorificar a Deus depende do Espírito Santo. Por isso que Paulo está falando. Eu oro para que vocês entendam isso. Eu oro para que vocês descubram a importância do Espírito Santo habitando em vocês. Então Paulo declara que ele vai nos ajudar em tudo, para que pela fé nós possamos compreender algumas coisas importantíssimas. Então veja o que Paulo declara no versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então veja, segundo o poder que opera em você, você vai compreender que o Espírito Santo te ajuda em todas as coisas, e o Espírito Santo vai te levar a compreender, pela fé, que Cristo habita em você. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender isso. Então vamos pensar numa situação. Eu tenho o Espírito Santo, e Ele revelou no meu coração que Cristo habita em mim. Se eu sei que Cristo habita em mim, eu sei de uma outra coisa. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu for falar com alguém, eu preciso entender uma coisa:
É Cristo que vai falar em mim. Quando eu for pensar, agir, comprar, vender, negociar, todas as minhas ações precisam ser pensadas a partir de Cristo em mim. Então eu preciso entender que eu não posso mais me manifestar segundo aquela minha antiga identidade de um homem fraco, de um homem carnal, de um homem iracundo, de um homem que não aceitava desaforo, de um homem que brigava, de um homem que mentia, falava palavras torpes. Não, agora é uma nova situação, é uma nova vida, eu sou uma nova criação. Então Cristo veio habitar em mim, o Espírito Santo habita em mim. Então tudo que eu fizer agora precisa ser pensado a partir de Cristo. Amém, amado? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando você ouve isso, o que na verdade você fica pensando, amado? O que passa no teu coração quando você está ouvindo uma mensagem assim? Talvez venha no nosso coração, mas isso é difícil demais, isso é impossível, não é dessa forma. Então nós precisamos entender como que nós recebemos a palavra. Lembre-se, se o Espírito Santo não habita em mim, presta atenção nisso, a palavra de Deus será uma loucura para mim. Se o Espírito não habita em mim, a palavra de Deus é loucura, e se o Espírito habita em mim, a palavra de Deus é o poder de Deus para a minha salvação. Amém, amado? Então cada um de nós pode entender ou perceber se o Espírito Santo habita em você. Lembre-se, o Espírito Santo está dentro de você, para que a vida de Deus seja real na sua vida. O Espírito Santo está aí, amado, para que toda palavra seja preciosa para você. Ele está aí, querido, para que você pense com a mente de Cristo. Irmãos, isso é desafiador, mas é maravilhoso. Nós temos a oportunidade dada por Deus de nos tornarmos semelhante ao Filho, de termos o Espírito Santo nos guiando, de vivermos uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida maravilhosa, uma vida de revelação da presença, uma vida de glória, uma vida já pensando na eternidade, vivendo aqui, nos preparando para a eternidade. Amém, amado? Isso não é maravilhoso, querido? Enquanto nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo está num caos, o mundo está se deteriorando, o pecado se multiplicou de tal forma que a humanidade está completamente naufragada no pecado, na maldade, e o mundo, ele está correndo em direção a uma destruição. Mas nós, conforme Pedro declara, nós que temos Cristo, nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, pelo Espírito Santo, embora nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Querido, essa deve ser a declaração da sua vida. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém, amado? Você pode dizer isso, sim ou não? Diga assim: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Essa deve ser a nossa declaração, querido. Isso, o Espírito Santo vai pegando tudo isso que nós estamos declarando e vai gerando vida dentro de nós. Vida. Daqui a pouco você percebe que todas aquelas coisas velhas que te atrapalhavam, te impediam, elas vão sendo tiradas. E então você começa a viver uma nova vida, uma novidade de vida. Então o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, para entendermos pela fé que Cristo habita em nós, a fim de que estejamos arraigados e fundados em amor. Amém. Olha que maravilhoso. Raízes e fundamento. Paulo fala sobre raízes e fundamento no amor. Ou seja, como está a nossa vida? Nossa vida está enraigada no amor, está fundamentada no amor. Enquanto o mundo está arraigado e fundamentado no ódio, na violência, na destruição, nós estamos arraigados e fundamentados no amor. E Paulo declara que, como nós estamos arraigados e fundamentados em amor, poderemos compreender perfeitamente, juntamente com todos os santos de Deus, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Diga amém, diga glória a Deus. Presta atenção nisso, irmão. Conhecer todo o amor de Deus em Cristo Jesus. Conhecer que Cristo nos ama com um amor incondicional e imensurável, não se mede. Paulo chega a dizer largura, comprimento, altura, profundidade, medidas imensuráveis do amor de Deus em Cristo. Agora pensa nisso, amado. Nós que temos o Espírito Santo, desfrutamos desse amor incondicional e imensurável. Ou seja, eu posso declarar juntamente com todos os santos que Deus me ama de uma forma incondicional e imensurável. Amém, amado? As pessoas confundem a questão do amor de Deus. Então, de repente, você ouve conversas e pessoas que vivem no pecado, elas declaram: não, mas Deus é amor, Cristo me ama mesmo eu sendo um pecador. Não, amado. O amor imensurável de Deus é pelo fato de que Ele nos deu o Cristo, para que pela fé em Cristo nós fôssemos salvos e livres da morte, do inferno, mas que pelo amor dele nós somos transformados para vivermos em santidade. Não é que Ele ama mesmo a pessoa estando no pecado, não, o amor dele é que Ele nos deu
a possibilidade de sermos um com Ele. O amor dele é que Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos, de sermos lavados, de sermos templo e morada do Espírito Santo para vivermos com Ele, nele, por Ele. Amém, amado? Então a gente descobre esse amor imensurável a partir do momento que nos lançamos a Ele. E vamos descobrir que Ele vai nos perdoar, Ele vai nos lavar, nos limpar, nos redimir, transformar nossa vida. O amor dele não é para que permaneçamos em fraquezas e pecados, não. O amor dele é para que sejamos transformados. O maior prazer de Deus é que Cristo seja completamente gerado em mim. Que Ele possa olhar para mim e para você e declarar: é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém, querido? Como é que Deus vai ter prazer em mim se eu tenho Cristo, mas eu ainda peco, eu ainda minto, eu ainda faço coisas erradas? Imaginando pelo fato de que eu estou na igreja, de que o amor dele vai ser conivente com o meu pecado. Entenda uma coisa, amado: Deus odeia o pecado. Se tem uma coisa abominável para Deus, é o pecado. O pecado é extremamente maligno. Então eu não posso imaginar que eu vou desfrutar do amor dele e ao mesmo tempo continuar pecando, porque o pecado é extremamente maligno e o pecado é o único fator que consegue me separar de Deus. Lembra quando Paulo fala no seu cântico de vitória, lá em Romanos 8, a partir do versículo 39, ele declara: quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele cita uma série de eventos que poderiam, mas não tem poder para isso. Mas os eventos que ele cita são eventos de guerra, de luta, de tentações, de provações, mas ele não fala do pecado. Ele não diz assim: porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem o pecado. Ele fala isso? Não, ele não fala isso. Porque ele sabe que anjos, principados, potestades, fome, morte, enfermidade, espada, perigo, essas coisas não podem nos separar. Porém, o pecado pode nos separar. Na verdade, o pecado nos separa automaticamente. Então o Espírito Santo vem para dentro de nós, amado, para gerar o Cristo que não peca mais, para gerar uma criação que não precisa mais do pecado. Você vai descobrir que você não precisa do pecado, você precisa de Deus, da presença dEle, da glória dEle. Amém, amado? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa importante. Então Paulo diz que o Espírito Santo em mim, ele vai se mover, e ele vai gerar, e Deus vai agir em mim através do Espírito Santo para me revelar, que o Espírito Santo me ajuda, para revelar que pela fé Cristo habita em mim, para me fazer conhecer perfeitamente o imensurável amor de Deus para comigo. Mas uma das coisas mais importantes ele vai declarar na parte B do versículo 19. Olha só: para que sejais, diga comigo, para que sejais, vamos de novo, para que sejais cheios de toda a plenitude
de Deus. Amém, amado? Aqui é uma expressão que a gente chama de hiperbólica. O que é uma expressão hiperbólica? É algo extremamente exagerado. Paulo usou uma expressão extremamente exagerada. Olha só, para que sejais, primeiro ele diz, cheio. O que é algo cheio, amado? Diga assim, completo. Para que sejais cheios. Ele poderia dizer, para que sejais cheios de Deus, mas ele não, ele quer trazer uma revelação poderosíssima. Então ele diz assim, para que sejais cheios de toda é o que, amado? É tudo. Então ele diz, para que sejais cheios de toda, olha só, a plenitude de Deus. Amém, querido? Olha só o que o apóstolo está dizendo. Presta atenção nisso, querido. Eu sei que a gente lê e somos desafiados no nosso interior a não conseguir crer plenamente nisso. Irmão, nós nascemos cheio de fraqueza e nós vivemos cheio de fraqueza e tinha um monte de fraqueza em volta de nós. A nossa vida era feita de fraqueza, de defeitos, de erros, e nós convivemos com uma natureza caída, uma natureza fraca, uma natureza defeituosa, e para nós as coisas defeituosas eram normais. A vida inteira, dentro do nosso lar, a família, nós, o nosso ambiente, na escola, no trabalho, aonde você chegava, a primeira coisa que você notava era fraqueza e defeito. Então agora, Paulo declara que nessa nova fase da nossa vida, nesse novo tempo, quando nós recebemos Cristo, e aí Ele coloca o Espírito Santo em nós, Ele vai gerar, além de todas essas glórias que nós já lemos, mas Ele vai nos fazer compreender que nós podemos ser cheios, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. De uma outra forma, ele está dizendo para que tudo que Deus é esteja dentro de você. Amém, irmão? Cheios de toda a plenitude de Deus. É desafiador? Sim. É possível? Sim. Porque a Bíblia diz que é possível. Eu devo buscar? É uma decisão. Eu quero isso? Também é uma decisão. Talvez você goste de ser fraco. Talvez você esteja acostumado com fraqueza, com derrota, com uma vida medíocre. Não encontrei outra palavra. Uma vida medíocre. Uma vida sem sentido. Uma vida que não gera nada. Nossa, cada um tem sua escolha, né? Eu gosto de ser assim, eu gosto de viver uma vida fraca, eu não tenho muita esperança de nada. Cada um toma uma decisão. E na verdade, uma pessoa que pensa que ela vai viver uma vida fraca, uma vida que não vai acontecer nada, porque também ela tomou uma decisão que a vida dela vai ser assim. Então seja feito conforme a sua fé. Agora, e se nós decidirmos que a palavra de Deus está nos garantindo que nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus, podemos tomar uma decisão também. Decidir no nosso coração: eu quero ser. Se ninguém quer, eu quero.
Se ninguém deseja, eu desejo. Agora, decisões, elas são anexadas a atitudes. Então, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que tomar também uma atitude. Decidir é o ponto inicial. Eu decido nessa noite, segundo a palavra de Deus, que eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu tomei uma decisão. Glória. Agora eu preciso tomar algumas atitudes. Então eu vou orar daqui a pouco com essa decisão tomada. Atitude. Eu dobro o meu joelho e começo: ó Senhor, se o Senhor quiser, Pai, obrigado, Senhor, amém. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Toda decisão precisa de atitudes. Qual é a atitude de alguém que quer ser cheio de toda a plenitude de Deus? Orar com intensidade, orar com desejo, orar com sede, orar com fome. Amém, amado? Como se você estivesse num deserto e a única coisa que você quer é água. Então você vai lutar com toda a sua força por água. Então aqueles que decidiram no coração e creram que a palavra de Deus é real, precisam mudar de atitude. Nós dobramos o joelho para orar e a gente começa a ficar preocupado se as pessoas entenderam, se elas não entenderam, se elas querem ou não querem alguma coisa, querido. Rasgue o seu coração, amado. Rasgue o coração. Clame. Busque. Primeiro, para começar aqui, para a gente fazer uma faxina, né? Se você não deseja ser cheio do Espírito Santo, o culto acabou para você, você pode ir embora, querido, até para não atrapalhar os que querem, né? Às vezes você está aqui e fala: não, pastor, eu não quero, tá bom minha vida, eu gosto de ser fraquinho assim mesmo. Então, amado, quando a gente encerrar a parte da palavra, a tua parte acabou, você pode ir embora, vai chegar em casa mais cedo, né? Já vai ficar concentrado, né? Para ser um jogão, né, mano? Já fica na concentração. Agora, se você quer, eu quero declarar para você, amado, você fez a melhor escolha da sua vida. Você escolheu aquilo que Deus já escolheu para você. Amém, amado? Ele já escolheu. Então Deus abençoe a tua vida e que essa palavra fale profundamente no seu coração. Diga amém. Diga glória a Deus.